Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das melhores opções de LCIs disponíveis no mercado, que inclusive estão pagando uma rentabilidade equivalente a um CDB de 14% ao ano, que se nós formos comparar com rentabilidades que nós temos atualmente em várias instituições, somente instituições que normalmente são um pouco menos seguras oferecem esse tipo de investimento. E esse investimento que eu vou mostrar aqui está disponível em várias instituições, com taxas que variam um pouquinho, mas que são instituições seguras, que você tem ali uma instituição com uma boa saúde financeira, são instituições bem conhecidas e algumas delas eu já falei em outras ocasiões. Porém, todos esses investimentos estão disponíveis dentro de uma única instituição, então você não precisa se preocupar em abrir conta em muitas instituições, em muitos bancos para ter acesso a esses investimentos. Mas explicando rapidamente o que é um investimento de renda fixa, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece essa classe de investimentos de forma detalhada, renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você faz para alguém. E esse alguém pode ser o próprio governo, um banco, uma empresa ou até mesmo outra pessoa. Se você faz um investimento em um CDB, por exemplo, você está emprestando dinheiro para um banco. Se você faz um investimento em uma debenture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, renda fixa nada mais é do que um empréstimo de dinheiro que você faz para alguém. E o risco nesses investimentos está sempre relacionado a qual é a saúde financeira, a capacidade de pagamento do emissor dessa dívida. Se você empresta dinheiro para o governo por meio do Tesouro Direto, você está tendo o menor risco do mercado. Pegando inclusive uma escadinha de risco, você tem no primeiro degrau o Tesouro Direto, como eu falei, que são os investimentos com menor risco de crédito do mercado. Qual que é a possibilidade do governo não te pagar? Muito pequena. Por isso essa é a categoria de investimentos mais segura que existe. E dentro do Tesouro Direto nós temos vários tipos de investimentos. Nós temos o Tesouro Selic, temos o Tesouro Pré-fixado e temos o Tesouro IPCA, além de outras opções que são variações do Tesouro IPCA. Subindo um pouco a escadinha, tendo um pouquinho mais de risco, nesse conceito de risco que a gente está estudando aqui, você teria os bancos que emitem CDBs, LCIs e LCAs. Então você tem CDB, LCI ou LCA como sendo investimentos bem seguros também, mas isso vai depender principalmente de quem é o emissor dessa dívida. Quem é o banco que emitiu esse CDB, quem é o banco que emitiu essa LCI e quem é o banco que emitiu essa LCA. Então, por mais que eu tenha colocado dentro do mesmo degrau de risco, CDB, LCI ou LCA, como existem vários bancos que emitem esse investimento, o risco está mais associado a quem é o emissor do que de fato a própria classe de investimentos. Pegando um exemplo, se você tiver um CDB do Banco Itaú, qual que é a possibilidade do Itaú quebrar? Muito pequena. Eu diria que ele é bem parecido com o risco governo, no sentido do tamanho da empresa. Então você tem bancos muito grandes emitindo o mesmo investimento que bancos muito pequenos. A diferença é que os bancos mais arriscados, bancos muito desconhecidos, vão emitir com taxas muito maiores do que os bancos mais seguros. Mas aí, subindo um pouquinho mais na escadinha de risco, você tem CRI, CRA e debenture, que são investimentos emitidos por empresas. Então você tem o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, que são certificados de recebíveis do agronegócio, sendo emitidos por securitizadoras. Eu já expliquei o que é um CRI, o que é um CRA aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima para você que quiser entender um pouquinho mais essa classe de investimentos. E aí você tem também as debentures, que são títulos de dívida emitidos por empresas, normalmente empresas de capital aberto. Então você tem debentures da Petrobras, debentures da Vale. Então várias dessas grandes empresas emitem títulos que você pode investir e receber os rendimentos que esse título te proporciona. Mas por que eu falei isso? Porque dentro dessa escadinha de risco, onde você tem ali o Tesouro Direto sendo mais seguro e logo acima tendo CDB, LCI e LCA, é nesse segundo degrau que são os investimentos que eu vou mostrar aqui para você, que é o investimento em LCIs. LCI, para você que não sabe, significa letra de crédito imobiliário. É basicamente um título que o banco emite para captar dinheiro para investir no setor imobiliário, nada mais do que isso. Então é a mesma coisa de um CDB, mas com a diferença de que esse dinheiro captado pelo banco deve ir para o setor imobiliário. E justamente por conta dessa restrição que o banco tem, o governo dá um incentivo para o banco, isentando esse investimento do imposto de renda, ou seja, LCIs e LCAs também são investimentos que não possuem incidência de imposto de renda. Por isso que uma rentabilidade em uma LCI, mesmo sendo inferior a um CDB, pelo menos de forma nominal, no fim das contas, na rentabilidade líquida pode ser superior, justamente porque no CDB
CDB você tem a incidência do imposto de renda, enquanto na LCI e na LCA você não tem essa incidência. Feito então essa breve explicação, os investimentos que eu vou mostrar aqui estão disponíveis dentro do aplicativo do Banco Sofisa Direto, que é um dos bancos que eu utilizo para fazer os meus investimentos em renda fixa. E basicamente, entrando aqui no aplicativo do Banco Sofisa Direto, já estando na parte de investimentos, de cara, nesse momento eu já tenho aqui acesso a alguns investimentos, algumas LCIs de terceiros, que não são emitidas pelo próprio Sofisa Direto, mas ele está disponibilizando investimentos de outras instituições, o que é muito interessante porque isso dá um leque maior de opções de investimentos para você que não quer ter várias contas. Você não precisa abrir uma conta, por exemplo, no Banco ABC ou então em outra instituição, no Banco BTG, para fazer um investimento nessa instituição. Então você consegue fazer tudo isso pelo aplicativo do Banco Sofisa Direto, isso é bem interessante. Mas então, continuando aqui, você tem essa LCI do Banco ABC de 11,9% ao ano, que é essa inicial aqui. Logo abaixo você tem uma de 11,8% ao ano, que também é uma taxa bem interessante. Os prazos são de 2, 3 anos. Tem aqui do Banco Votorantim também, pré-fixada de 11,60 para 2 anos. Tem aqui outra do Banco ABC, 11,40 para 1 ano apenas. Tem do Banco Original, aí aqui eu já considero um pouco mais arriscado. Temos aqui do Banco BTG Pactual, pré-fixada também de 11,30, do Banco ABC. Então temos várias instituições disponibilizando investimentos que inclusive têm indexadores diferentes. Aqui você já tem IPCA+, você tem pós-fixado atrelado ao CDI, então você tem vários investimentos de terceiros. Mas eu vou focar nesses primeiros investimentos aqui, que nesse caso são emitidos pelo Banco ABC e também por outras instituições que têm taxa acima de 11% pré-fixado. Esse primeiro de 11,9% pré-fixado equivale a uma rentabilidade em um CDB pré-fixado de 14% ao ano, que é uma taxa que, como eu disse no início do vídeo, é bem difícil você encontrar em uma boa instituição. Mas nas LCIs e LCAs você encontra uma taxa de 11,9% que equivale a um CDB de 14% ao ano em boas instituições. Agora vamos ver quanto que essa LCI de 11,9% ao ano pelo período de 3 anos daria de retorno se você investisse, por exemplo, R$10.000. E vamos também comparar com o principal CDB que nós temos aqui dentro do Banco Sofisa Direto, com rentabilidade de 110% do CDI. Aqui eu estou no site Clube dos Poupadores, que é um dos principais sites que eu particularmente utilizo para fazer as gravações aqui de simuladores. Então aqui nós já temos o valor aplicado de 10 mil, temos a data do investimento que é a data de hoje, temos aqui a data de vencimento que estava lá no aplicativo de 13/10/2027, daqui 1.080 dias, e a taxa de juros pré-fixada de 11,9%. Aqui é a LCI ou LCA, e aqui tem um comparativo com o CDB que eu inclusive fiz, só para você entender que realmente seria essa rentabilidade equivalente, próxima aí de 14% ao ano. As mesmas premissas de valor de investimento, prazo, que a gente tem aqui 1.080 dias, do dia de hoje até o dia 13/10/2027, e aqui embaixo nós temos o resultado. Basicamente aqui você teria uma rentabilidade líquida nessa LCI de 39,31%, e aqui você teria 40,08% no CDB, que seria bem próximo. Para achar exatamente o valor, seria só subtrair aqui um pouquinho, né? Colocar aqui, por exemplo, 13,9, alguma coisa assim, você já encontraria uma rentabilidade bem parecida, né? Então seria mais ou menos 13,8, 13,85. Se a gente colocar aqui, já chega num valor bem parecido. Então seria 13,8% a rentabilidade equivalente aqui, já aproximou bastante. Então seria mais ou menos essa rentabilidade de 14% ao ano. Agora, em valor líquido, você teria aqui basicamente o rendimento de R$ 3.930, R$10.000 entregando R$ 3.930 a mais nesse prazo de 3 anos. Se a gente investisse em um CDB pós-fixado, quanto que isso daria de retorno? Vamos colocar aqui R$10.000, vamos colocar, por exemplo, o dia de hoje, que é o dia 28/10, e vamos colocar aqui o dia 13/10/2027, que é a data de vencimento desse título. Então a gente coloca aqui 1.080 dias. A taxa DI que nós vamos considerar aqui vai ser uma taxa média de 10,5%, e aí nós vamos considerar a taxa de 110% do CDI. O resultado final seria algo semelhante, seria então um retorno de R$ 3.250. Seria parecido, mas ainda seria bem inferior, né? A gente teria 32,5% de retorno líquido, enquanto na LCI nós teríamos aqui quase 40% de retorno líquido nesse prazo de 3 anos. Vale lembrar que eu estou olhando o aplicativo do Banco Sofisa Direto agora por volta das 10 horas da manhã, e o horário da manhã, geralmente de 8 até umas 11 horas da manhã, é quando as instituições colocam na plataforma os investimentos de renda fixa que tem um lastro definido, né? Então você tem ali LCI, LCA, tem vários investimentos que tem um lastro, ou seja, tem um valor limite de captação. Depois que atinge essa captação, o investimento some
some. Se você olhar no aplicativo por volta das 14 horas, 15 horas, você provavelmente não encontra esses investimentos de terceiros. Então, para encontrar essas boas taxas de rentabilidade, geralmente na parte da manhã você encontra. Pode ser às 8 horas, 9 horas, 10 horas da manhã, varia um pouquinho. Mas geralmente é na parte da manhã, isso é em qualquer instituição, beleza? Outra informação importante é que o Banco Sofisa Direto está nesse momento dando um presente para você que não tem conta nele e quer abrir uma conta para aproveitar essas opções de investimentos. Esse presente é no valor de R$100, que você recebe para fazer o que quiser. E para isso basta você cumprir algumas regrinhas muito simples, que é primeiramente abrir conta com o meu código de convite, que inclusive vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com todos os detalhes, caso você tenha alguma dúvida. E depois que você abriu conta com o código de convite, você precisa, em até 30 dias, investir R$1.000 ou mais em qualquer CDB, LCI ou LCA que tenha prazo mínimo de resgate de 12 meses. Não funciona com investimento de liquidez diária ou com algum investimento que tenha liquidez antes de 12 meses. Precisa ser um investimento que tenha uma liquidez após esse período, de 12 meses ou mais, como por exemplo essas opções que eu mostrei aqui para você. Mas vale lembrar que esse presente de R$100 só é válido para quem abrir conta no Banco Sofisa Direto durante essa semana do final de outubro para o dia 1º de novembro, basicamente de segunda a sexta-feira, do dia 28 ao dia 1º. Ou seja, para receber os R$100 você precisa abrir conta dos dias 28 ao dia 1º e investir em até 30 dias após a abertura da conta, cumprindo essas regras anteriores que eu falei. Caso você tenha alguma dúvida, novamente, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os detalhes para você não se perder e conseguir garantir esse bônus de R$100. Caso você não consiga abrir a conta nesse período, vamos supor que você abriu conta somente na próxima semana, no dia 2 para frente, provavelmente o seu bônus será de R$50, que é o bônus normal que o Banco Sofisa já dá para novos clientes que cumprem essas mesmas regras. E para quem não conhece o Banco Sofisa, ele existe há 60 anos. Porém, ele só ficou bastante conhecido depois da sua iniciativa digital, o Banco Sofisa Direto, que inclusive no ano de 2023 foi eleito pela revista Forbes como o melhor banco do ano. E isso não é para qualquer um. Bom, basicamente é isso. Lembro aqui que nós temos um grupo de comunicados e notícias no WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para você acessar esse grupo. É totalmente gratuito e lá você recebe várias informações, como por exemplo, as novidades dessa campanha em primeira mão, bem antes de sair o vídeo, assim como investimentos mais interessantes e com taxas mais atrativas, que geralmente eu faço o vídeo e demora um pouquinho para postar, mas lá você recebe na mesma hora. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.